Então, boa noite a todos mais uma vez. É com redobrada alegria que a gente revê pessoas que já frequentam a casa, recebemos também gente nova, isso é importante. E queremos então, devagarinho, já nos desligar do mundo lá de fora, para que a gente possa aproveitar bem os trabalhos que a gente vai conduzir aqui hoje. Então, de início eu gostaria de pedir o apoio de sempre a todas as entidades, nossas irmãs e cuidadoras desse trabalho que se desenvolve aqui no SEAMA, aos nossos mentores, aos mentores da casa, aos protetores da casa, aos guardiões da casa, para que os serviços transcorram em sua normalidade e que a gente possa tirar o maior proveito possível dos ensinamentos que a gente vai tomar conhecimento aqui. Lembrando sempre para vocês que é uma oportunidade de a gente estar em contato com a doutrina espírita, de nos aprofundar na sua compreensão, para que possa a nossa vida se tornar mais fácil nessa caminhada de aperfeiçoamento do espírito. Que tenhamos uma boa noite de estudos, que assim seja. Que assim seja. Alguém gostaria de abrir o livrinho aqui e dar uma lida? Pode ser? Vamos ver o que a espiritualidade nos fala, nos recomenda. Toda experiência do ser humano é sublime. Isso é o que nos faz especiais. Não importam os desafios. São as boas experiências que nos estimulam e mostram que a vida vale a pena. Não desanime. Bacana, muito legal. Não desanimar, né? Num momento como esse, não dá para deixar a peteca cair. É um incentivo realmente bem-vindo, né? A página seria 164. No parágrafo onde diz que a fortuna venha de vossa família. O título é justamente Não se pode servir a Deus e a Mamon, né? Que a fortuna venha de vossa família, ou que a ganhastes pelo vosso trabalho. Há uma coisa que não deveis jamais esquecer, é que tudo vem de Deus e retorna a Deus. Nada vos pertence sobre a terra, nem mesmo o vosso pobre corpo. A morte dele vos despoja, como de todos os bens materiais. Sois depositários e não proprietários. Disso não vos enganeis. Deus vos emprestou, deveis restituir, e ele vos empresta com a condição de que o supérfluo, pelo menos, reverta para aqueles que não têm o necessário. Então aqui, justamente está falando, o título é Não podemos servir a Deus e Mamon, e para nós podermos escolher se nós queremos servir Deus, que representa a espiritualidade, o bem, o amor, ou a Mamon, que representa a materialidade, a riqueza, os poderes, tudo que faz parte da terra. Nós precisamos conhecer as leis divinas. Nós devemos conhecer melhor Deus, para realmente poder compreender a quem eu quero escolher, a quem eu quero seguir. E aqui justamente está dizendo que Deus nos empresta o nosso corpo físico. O corpo físico que nós temos hoje, ele nos é emprestado, temporariamente. Uns por mais tempo, né, que fiquei sabendo hoje
que aqui em Timbó tem um senhor que desencarnou, mas desencarnou com 106 anos de idade. Né? Então, olha quanto tempo Deus emprestou esse corpo físico para esta alma, esse espírito poder crescer, evoluir, aprender. Uns vivem algumas horas, outros vivem alguns meses e alguns anos. 1, 2, 3, 5, 10 anos. Outros mais. Tudo tem um propósito na nossa vida. Se nós não compreendermos a lei de Deus e uma das leis que é a lei da reencarnação, nós vamos olhar algumas coisas que acontecem em nossa vida no sentido de isso é um castigo, isto é uma injustiça, né? Estou sendo prejudicado, estou sendo castigado. Onde na realidade tudo que acontece na nossa vida é para nos ensinar, no sentido espiritual e no sentido da vida do espírito, que o espírito é imortal. O corpo físico pode parar de funcionar, o coração pode parar de bater, os órgãos podem parar de funcionar, mas o espírito continua vivo e continua tendo lucidez daquilo que tudo aprendeu e vai levar consigo para o resto da sua jornada de espírito. E ele poderá retornar a essa terra ou ir a outros lugares conforme Deus achar melhor. Então, o corpo físico, ele é uma vestimenta. E não deixa de ser o nosso tesouro, a nossa riqueza. E de que forma, muitas vezes, nós cuidamos do nosso corpo físico? E Deus vai, como se diz, a lei de Deus que está gravada na nossa consciência, vai nos acusar se nós fizermos coisas boas, ou fizemos coisas boas e conservamos o nosso corpo físico da melhor forma possível, ou se nós negligenciamos com o nosso corpo físico e abusamos dele, sobrecarregamos ele. Então, existem essas leis que realmente agem sobre nós. E a nossa vida, ela é temporária, aqui na carne, mas a vida do Espírito, ela é imortal. E nós podemos retornar aqui para a Terra muitas vezes, tantas vezes quanto forem necessárias. Então, se eu começar a compreender realmente o que é Deus e não quem é Deus, vai ser mais fácil eu poder fazer a minha escolha. Eu quero servir a Deus ou eu quero servir a Mamon? Sendo que Mamon é temporário, é passageiro. Deus é eterno, é imortal, é para sempre. Então, se eu quero sofrer menos, eu preciso sair da ilusão, eu preciso sair da ignorância e começar a compreender as leis que estão à minha volta e que regem sobre mim. Existem as leis da sociedade, elas são imperfeitas, porque o homem é imperfeito. Mas a lei de Deus, ela é imutável, ela é perfeita. E uma das primeiras leis de Deus é amor, justiça e caridade. E Deus ama todos, é justo com todos e é caridoso com todos. Inclusive com o bandido, com o estuprador, com o traficante, com todo mundo. Só que ele não isenta estas pessoas, esses espíritos, da sua colheita. Depende do que plantar, vai colher. Uma árvore boa não dá um fruto mau e nem uma árvore ruim dá um fruto bom. O bem que Deus vos confiou excita... Não, eu pulei, né? Um dos vossos amigos vos empresta uma soma, por pouco que sejais honestos. Tereis o escrúpulo de pagá-la, e lhes ficareis agradecido. Pois bem, eis a posição de todo homem rico. Deus é o amigo celeste que lhe emprestou a riqueza. Não pede para ele senão o amor e o reconhecimento,
mas exige que a seu turno um rico dê também aos pobres, que são seus filhos, tanto quanto ele. Então a riqueza, ela é algo previsto por Deus. Só que de que forma eu vou empregar a riqueza que Deus me emprestou, como Ele me emprestou o meu corpo físico? E está emprestando o corpo físico para mim. Eu vou usar a riqueza para tripudiar sobre alguém? Eu vou usar a riqueza para ostentar o que eu tenho e que os outros não têm? Inclusive para magoar pessoas, para injustiçar pessoas? Eu vou aproveitar esse poder da riqueza para me sobrepor os outros, ou vou realmente aproveitar essa riqueza para poder estender a mão, auxiliar aqueles que realmente não têm nada? Se fala muito no meio espírita, nós devemos ensinar a pescar e não dar o peixe pronto. Realmente, nós devemos ensinar a pescar e não dar o peixe pronto. Mas aquele que não sabe nem pescar, ou que tenta pescar e não consegue o peixe, a espiritualidade deixa muito bem claro que nós, através da riqueza, devemos aliviar as dores de quem nós pudermos. Aliviar, não tirar. Porque a dor, ela é nossa maior conselheira. Porque quando bate a dor em nós, significa que tem algo de errado na nossa vida. Seja a dor física do corpo físico, que eu preciso procurar um médico, um tratamento, fazer exames, ou seja a dor da alma, que significa que as minhas escolhas estão equivocadas, que devo repensar sobre as minhas escolhas e os caminhos, ou o caminho que eu escolhi para caminhar. Eu devo reavaliar isto. E através dessa reavaliação, eu posso diminuir essa dor anímica, a dor da alma, justamente me aproximando de Deus. E uma das maiores ferramentas que nós temos, e acredito que muita pouca gente acredita nisso, e é uma ferramenta poderosíssima, é a oração. Mas para isso nós precisamos silenciar o nosso exterior para deixar o nosso interior falar com Deus. E realmente sermos sinceros com Ele. Conversarmos com Ele. E não simplesmente pedirmos coisas. Se nós conversarmos realmente com a espiritualidade maior, acredito que na mesma hora algum pensamento virá na mente de vocês e ainda talvez muitas respostas ou elucidações para principalmente as dores da alma. Que a dor, justamente, ela nos indica que fizemos escolhas equivocadas ou que algo está de errado em nossas vidas. O bem que Deus vos confiou excita em vossos corações uma ardente e louca cobiça. Haveis refletido quando vós apegais imoderadamente a uma fortuna perecível e passageira como vós, que um dia virá em que devereis prestar contas ao Senhor do que vem dele? Esqueceis que pela riqueza estáis revestidos do caráter sagrado de ministros da caridade na terra, para dela serdes os dispensadores inteligentes? Quem sois, pois, quando usais em vosso único proveito daquilo que vos foi confiado, senão depositários infiéis? Que resulta desse esquecimento voluntário dos vossos deveres? A morte inflexível e inexorável vem rasgar o véu sob o qual vos escondeis e vos força a prestar contas ao amigo que vos ajudará e que, nesse momento, reveste-se para vós com a toga de juiz. Não é que Deus, no dia que nós desencarnarmos, vai sentar num trono e vai nos julgar. Você vai para o céu, você vai para o inferno, você fez coisa certa, você fez coisa errada. E é uma coisa que eu sempre
questionei desde criança. Todo mundo fala das leis de Deus e onde é que elas estão gravadas? Elas estão gravadas na nossa consciência. Porque nós sabemos quando nós estamos agindo corretamente e nós sabemos intimamente quando nós não agimos corretamente. E no dia que nós desencarnarmos, retornarmos ao plano espiritual, que é a pátria principal do espírito, que é a nossa verdadeira vida, porque essa vida aqui, ela é passageira, ela é temporária, como foi dito, tem seres que reencarnam aqui, vivem algumas horas, alguns anos, e outros que vivem muitos, mas tudo é passageiro. Mas a vida do espírito, ela é imortal, ela é verdadeira e é para sempre. Esse corpo é passageiro, é temporário. Eu vou animar outros corpos no futuro? Vou. Já animei outros corpos no passado? Já animei. E eu vou continuar nessa jornada de aprendizado e evolução. E a gente fala muito de aprendizado e evolução, mas é no sentido moral e ético. O intelectual, o científico, faz parte do progresso de uma sociedade material. Mas nós estamos aqui justamente para evoluirmos moralmente e eticamente. E aí, quando nós retornarmos ao plano espiritual, a nossa consciência vai nos acusar daquilo que nós fizemos de ruim e vai nos aliviar, ou enfim, trazer bons fluidos daquilo que nós fizemos de bom. Se eu fiz mais coisa ruim, eu preciso retornar novamente para a carne para ver se eu aprendo. E muitos que insistem no mal e fazem o mal preditadamente já estão sendo expurgados do planeta Terra para reencarnar em um outro planeta, numa outra galáxia. Que é justamente o ensinamento do Cristo. Há várias moradas na casa do meu Pai. E muitos interpretam essas várias moradas na casa do meu Pai como sendo os templos, as igrejas. Só que isso é muito maior do que os templos, as igrejas. São os planetas, são as galáxias, são os multiversos que a ciência hoje já está falando. Então é nesse instante, quando eu retorno à minha pátria principal, é que ali, eu sozinho, com a lei de Deus gravada na minha consciência, vou saber do que eu fiz certo e do que eu fiz errado. E a minha própria consciência vai me condenar se realmente eu fiz muita coisa errada. E eu não vou me perdoar. Daí vem justamente aquela frase, estou com a consciência pesada. Porque eu não me absolvo do mal que fiz. Porque o juiz mais severo, o carcereiro mais severo, o advogado mais severo, o delegado mais severo, sou eu mesmo. Porque eu sozinho não me absolvo daquilo que eu fiz de errado. Então eu preciso adquirir o conhecimento, compreender as leis de Deus, para daí sim definir a minha trajetória, o meu caminho, para dali, a partir dali começar a fazer as coisas mais certas em minha vida. É em vão que na terra procurais iludir, colorindo com o nome de virtude, o que frequentemente não é senão egoísmo. Que chamais economia e providência, o que não é senão cupidez e avareza. Ou generosidade, o que não é senão prodigalidade em vosso proveito. Um pai de família, por exemplo, se absterá de fazer a caridade, economizará, amontoará ouro sobre ouro. E isso diz ele, para deixar aos seus filhos o máximo de bens possível, evitar-lhes cair na miséria. É muito justo e paternal, convenho, e não se pode censurá-lo por isso. Mas está aí sempre o único móvel que o guia? Não é frequentemente um compromisso com sua consciência para justificar
aos seus próprios olhos e aos olhos do mundo seu apego pessoal aos bens terrestres? Entretanto, admitido que o amor paternal seja seu único móvel, é um motivo para esquecer seus irmãos diante de Deus? Quando ele mesmo já tem o supérfluo, deixará seus filhos na miséria porque terão um pouco menos desse supérfluo? Não é lhes dar uma lição de egoísmo e endurecer seus corações? Não é sufocar neles o amor ao próximo? Pais e mães, estáis em grande erro se credes com isso aumentar a afeição dos vossos filhos por vós, em lhes ensinando a ser egoístas para com os outros, e ensinais a sê-lo para convosco mesmos. Aqui justamente a espiritualidade está dizendo que é justificável um pai pensar em deixar bens para o filho, deixar o filho materialmente muito bem, para que ele não passe pelas dificuldades que ele passou, para que ele talvez não passe fome pela fome que ele passou, para que ele não trabalhe tanto quanto ele trabalhou. É justificável? É. Normalmente nós vemos isso, e eu cresci ouvindo isso, que nós temos que vencer a todas as provas, que nós temos que ser os melhores, que nós temos que ser vencedores, e que nós temos que aumentar a nossa fortuna para que sejamos bem vistos por uma sociedade. Só que na primeira dificuldade que esse espírito passar, depois que o pai tiver desencarnado, talvez ele não conseguirá suportar e superar esse desafio. Porque desde pequeno foi privado dele a dor, as incertezas, a luta, o trabalho, e mostrado para ele o devido valor de cada coisa, por ter ganho tudo de mão beijada, tudo de presente. Onde na realidade nós deveríamos sermos ensinados a suportar os nossos fracassos, não incentivados a ser um fracassador. Isso é diferente. Mas ser ensinado a suportar o fracasso, a compreendermos que na vida nós vamos mais errar que acertar. E como é que eu vou agir comigo no momento que eu erro? Sendo aquele juiz severo? Não me absolvendo do erro? Será que a sociedade não age assim? Eu não posso errar? Eu tenho que ser perfeito? A sociedade nos cobra essa perfeição, e onde na realidade nós somos imperfeitos. E uma família que tem Deus no lar, que tem Deus no coração, educa seus filhos neste sentido, com este propósito, de ele aceitar, compreender o erro, erguer a cabeça e continuar lutando. Porque toda a fortuna que nós talvez arrecadamos durante um tempo, um período, uma vida, ela nos pode ser tirada da noite para o dia. Um fracasso, um desencarne, ou alguma outra coisa que nós não imaginamos. É isso que a espiritualidade quer nos alertar. A riqueza, ela faz parte do progresso de uma sociedade. A riqueza faz parte de um conforto merecido, materialmente falando, para mim. Mas que não seja o meu objetivo principal na minha existência aqui na Terra, nessa reencarnação. Porque aí eu vou estar seguindo uma mão e vou estar deixando Deus de lado. Buscando o equilíbrio, a serenidade, eu vou saber usar a riqueza da melhor maneira, e também não vou esquecer de Deus
e compreendendo os meus fracassos, os meus erros diários, os meus tropeços, compreendendo que a partir dali eu tenho que levantar e continuar a minha jornada. E onde nós somos educados e cobrados por uma sociedade para sermos perfeitos, que o erro não é admitido, principalmente profissionalmente falando. Às vezes existem pessoas que erram e já são demitidas na mesma hora. Sejamos mais fraternos, mais caridosos com as pessoas. Se hoje eu julgo alguém por um erro, amanhã eu também posso cometer o mesmo, talvez em outra circunstância, de outra maneira, mas o mesmo erro. Então sejamos fraternos com os outros, para que no dia que quando nós escorregarmos, as pessoas também possam ser fraternas conosco. O que nós damos ao mundo, o mundo sempre nos devolve, na mesma moeda. Quando um homem trabalhou bastante e com o suor de seu rosto amontoou bens, vós ouvis frequentemente dizer que quando o dinheiro é ganho, se lhe conhece melhor o valor. Nada é mais verdadeiro. Pois bem, que esse homem que confessa conhecer todo o valor do dinheiro, faça caridade segundo os seus meios, e terá mais mérito do que aquele que, nascido na abundância, ignora as rudes fadigas do trabalho. Mas, se ao contrário, esse mesmo homem que lembra suas penas, seus trabalhos for egoísta, duro para com os pobres, é bem mais culpado do que os outros, porque quanto mais se conhece por si mesmo as dores ocultas da miséria, mais se deve procurar aliviá-las nos outros. Onde está seu tesouro, está seu coração. Já ouviram essa frase? Se teu coração está no dinheiro, se o teu tesouro é o dinheiro, ali está o teu coração e você vai deixar de ser fraterno e caridoso com as outras pessoas. E é uma coisa que eu estou falando para mim, principalmente, a gente tem dificuldade de compreender, e eu diria até, eu denominaria de falta de fé. Porque nós acreditamos que devemos acumular dinheiro e não dar nada do nosso dinheiro para o outro. Porque isso poderá me faltar no futuro. Só que Deus nos recompensa de outra maneira. Você pode não ter o dinheiro no futuro que você gostaria de ter ou desejaria ter. Mas Deus, você sendo caridoso com outro, Deus te recompensará de outras maneiras. Não deixando você ficar doente, onde terá que gastar uma fortuna muitas vezes para recuperar a saúde, te protegendo de bandidos, de assaltantes. Então, essa nossa falta de fé que faz com que muitas vezes nós agimos friamente para com o outro, que sejamos insensíveis para com o outro. Porque a partir do momento que realmente eu carrego a fé e tenho fé no coração e compreendo as leis de Deus, eu sei que nada me faltará no futuro. Eu posso, inclusive, e isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, se eu não me engano é o óbolo da viúva, eu posso dar o último dinheiro que tem no meu bolso. Mas Deus não vai deixar faltar nada para mim. Ele não vai me devolver o dinheiro que eu dei para ela. Mas esse bem retornará para mim de outra maneira. Outras pessoas serão caridosas e fraternas comigo também. Então, acreditar e ter fé faz parte da nossa jornada. E esse momento que nós estamos vivendo aqui no planeta Terra, cheio de incertezas, de medos, tristezas, um
dos motivos é aumentar a fé das pessoas em Deus. Para que nós realmente acreditamos que no futuro tudo vai dar certo. E que todo o mal concorre para o bem. É isso que nós não compreendemos. Nós achamos que o mal que está acontecendo à nossa volta é um castigo. Que o mal que está acontecendo à nossa volta é uma punição de Deus para conosco. E nós já viemos com esses pensamentos de muitas outras reencarnações. Eu diria até de milênios atrás, que nos povos antigos se acreditavam que o povo que perdia uma batalha era porque Deus estava castigando este povo, por ele não ser forte, rude, bruto, suficiente para vencer o outro. Então aqueles povos acreditavam que o fraco sempre seria castigado com a derrota na batalha. Que quanto mais forte você fosse, mais Deus te beneficiaria. E graças a Deus, ao longo dos milênios, nós estamos compreendendo que Deus, nós não devemos temer a Deus, e sim amar a Deus, porque Deus é amor, Deus é caridade, Deus é fraternidade. Então, está se mudando esse conceito em relação a Deus. Deus só nos dá de volta aquilo que nós damos para o universo e damos para as pessoas. Então, este momento que nós estamos passando, um dos objetivos, uma das causas, ou das coisas principalmente, é nós aumentarmos a nossa fé. Porque se estivesse tudo a mil maravilha, materialmente falando, tudo bem comigo, sem nenhum problema de ordem física, emocional, espiritual, dificilmente nós lembramos de Deus. Agora, quando a coisa está pegando, eu estou com alguma dor, seja físico da alma, aí nós lembramos de Deus. E isso está acontecendo mundialmente, a nível de planeta Terra, para que uma das coisas é nós aumentarmos a nossa fé em Deus. Para ver se nós realmente vamos conseguir suportar esse momento, como foi lido no início, com bom ânimo, com positivismo, com alegria. Né? Confesso para vocês que usar essa máscara muitas vezes me deixa nervoso, dá vontade de arrancar e jogar no canto. Mas eu penso, se eu não suportar essa máscara, quando eu retornar ao mundo espiritual, que lá a coisa pode ser muito pior, eu também não vou suportar. Então faz parte muitas vezes suportar o que nós estamos passando aqui, porque tudo é passageiro, tudo é temporário, não é para sempre. Isso quer nos ensinar alguma coisa. Então, através da oração, podemos pedir para Deus, o que tu quer me ensinar agora, nesse momento? E a resposta, acredito que vai vir para todos vocês. Uma coisa que a gente percebe com isso que tu falou, é que às vezes não é só a fé em Deus que falta, porque tem muita gente que de fato percebe-se uma fé, né? Aí não cabe a alguém julgar se é cego ou não, mas a fé em si mesmo, porque daí ocorre aquele fenômeno que a gente chama de projeção, né? Então a gente projeta no outro aquilo que a gente não consegue enxergar ou que enxerga dentro de si, né? Então eu não acredito em mim mesmo que eu serei capaz de ser caridoso. Aí eu projeto isso para toda a sociedade. Mas não adianta eu fazer porque ninguém vai fazer mesmo, ninguém faz, etc. Aí a gente entra nesse ciclo sem fim, né, de egoísmo e individualismo. É porque normalmente eu falo por mim, não falo por vocês. Quando eu julgo alguém, eu julgo baseado nas minhas experiências e no meu conhecimento. Então eu acho que o que eu faria, o outro também vai fazer. Ou o que eu não faria, o outro também não vai fazer. E não é assim. E normalmente o que nos incomoda no outro é porque eu carrego isso dentro de mim e não admito. Porque o que não me incomoda no outro, não me atinge, não está dentro de mim. Mas se tem alguma coisa que me incomoda no outro, é porque eu também ainda carrego dentro disso, isso dentro de mim. E basta eu começar a refletir e olhar no espelho e poder realmente chegar a dizer, não, eu sou assim, eu preciso mudar. Eu não posso mais ser assim.
porque isso está me prejudicando, isso está me tornando infeliz, isso está me trazendo uma revolta, uma rebeldia, e nada mais do que conhecer a si mesmo. Tem um ditado popular que diz, né, quem disso usa, disso cuida. Normalmente é assim que acontece, o que a gente critica no outro é um ato falho nosso também, que às vezes a gente custa a perceber. Mas uma das justificativas ou explicação seria, eu acuso o outro daquilo que muitas vezes eu sou, para jogar os holofotes sobre o outro e tirar os holofotes sobre mim. Então eu vou acusar o outro para todo mundo ficar de olho no outro, mas eu também ajo da mesma maneira, para que as pessoas tirem os olhos de cima de mim e eu possa continuar fazendo nos bastidores, né, debaixo do tapete. Vamos lá? O Livro dos Espíritos é a página 176, o item 508. Esse livro aqui é um livro de perguntas e respostas. As perguntas foram feitas por Allan Kardec, as respostas foram dadas pelo Espírito Verdade, que hoje no Espiritismo sabemos que é Jesus, que ele se manifestou. Se alguém, não foi dito no início, mas se alguém tiver alguma dúvida, algum questionamento, por favor, façam, a gente vai responder. Se nós não soubermos, nós vamos pesquisar e vamos trazer a resposta em outra oportunidade. Aqui nós estamos falando a intervenção dos espíritos no mundo corporal. E Kardec pergunta ao Espírito Verdade: os espíritos que deixam a Terra em boas condições podem sempre proteger os que amam e que lhes sobrevivem? E a resposta: seu poder é mais ou menos restrito. A posição em que se encontram não lhes deixa sempre toda a liberdade de agir? Eu vou ler de novo porque eu dei uma devagada aqui. Os espíritos que deixaram a Terra em boas condições podem sempre proteger os que amam e que lhes sobrevivem? Seu poder é mais ou menos restrito. A posição em que se encontram não lhes deixa sempre toda a liberdade de agir. Isso significa que não é porque nós desencarnamos hoje, espero que não aconteça, né? Mas se nós desencarnássemos hoje, nós nos tornaríamos santos e os segredos do universo seriam desvendados num passe de mágica. Significa o quê? Se eu desencarnar hoje e eu sou uma pessoa preguiçosa, eu vou continuar sendo um espírito preguiçoso na minha pátria principal, que é a vida do espírito. Se eu sou um espírito ruim, no plano espiritual, eu vou ser um espírito ruim. Se eu sou uma pessoa que busca o conhecimento e quero aprender, quero evoluir, no plano espiritual, eu vou continuar sendo um estudioso. E uma pessoa que vai trabalhar para se melhorar. Então, quando nós desencarnamos, nós temos as nossas limitações. E nós somos limitados. Os nossos anjos guardiões, os nossos mentores, nossos guias, seja o nome que se dá, eles também têm suas limitações. E quando eles querem que nós sejamos beneficiados por alguma coisa, eles intercedem para espíritos de evolução maior, se não podem conversar diretamente com Jesus, para ver se Jesus permita, ou ainda se Jesus vai ver com Deus se há possibilidade realmente de acontecer algo, um benefício para determinada pessoa ou para alguém. Então, sempre no plano espiritual, sempre é consultado o seu superior. Não é porque agora eu sou anjo da guarda do Renato
que eu posso tomar qualquer decisão para beneficiar ou proteger o Renato. Ah, mas o Renato vai pegar uma doença, eu não quero que ele pegue essa doença. Enquanto de noite ele vai dormir, eu vou lá fazer uma operação espiritual sem ele saber e vou proteger ele. Não. Se essa doença está prevista na vida dele como um aprendizado, ele vai ter que passar por essa doença. Espero que não seja, mas se tiver que desencarnar através de um câncer, ele vai desencarnar através de um câncer. Isto é aprendizado. No seguinte sentido: fé, coragem, tolerância, paciência, perseverança, são essas virtudes que nós temos que aprender a desenvolver nos momentos difíceis da nossa vida. E não ter tudo de mão beijada, como nós vimos no Evangelho antes. Quando nós ganhamos tudo de mão beijada, nós não desenvolvemos virtudes como perseverança, coragem, paciência, tolerância, esperar o momento certo, né, da dor passar, da coisa ruim acabar. Minha pergunta é, por que certas pessoas desenvolvem, por exemplo, câncer? Por exemplo, pessoas muito jovens, que têm um sofrimento muito grande, sabe? Sim. Isso tem a ver com vidas anteriores delas? Ou... Sim e não. Sim e não. Todas as doenças que nós desenvolvemos, o que o corpo físico desenvolve, está relacionada a sentimentos, emoções e atitudes. Seja do que nós fizemos em outras vidas, ou seja que nós fizemos nesta vida. Às vezes é desta vida. Mas normalmente, como você perguntou aos jovens, existe maior probabilidade de ser de outra vida. Como um resgate, né? Ou mesmo como um aprendizado. Ele vai ter que aprender a desenvolver perseverança, fé, ter coragem, não desistir, não desanimar, né? Desenvolver o bom ânimo, porque são virtudes que nós desenvolvemos nos momentos difíceis da nossa vida. Agora, se nós somos pessimistas, negativistas, aí o mal se torna intransponível. E muitas vezes eu não desencarnaria, não está programado pela espiritualidade desencarnar com essa doença, mas como eu fui pessimista, negativista e deixei que o mal se agigantasse, eu me entrego e desencarno. Então, desculpa, é a mesma coisa que eu que provoquei isso para mim, né? A mesma coisa que eu não usei o cinto de segurança e eu podia ter evitado um acidente, então... Sim. Né, batia 40 por hora, mas sem o cinto de segurança, dei com a cara no para-brisa. Onde se eu tivesse com o cinto de segurança, eu estaria protegido. Né? Então, tudo na nossa vida tem um aprendizado. Agora, se eu olhar pelo lado, Deus está me castigando, Deus está sendo injusto, você não vai arranjar respostas, nem consolo, nem conforto, e muito menos fortalecimento para superar esses desafios. Até porque nós não vamos ficar para sempre aqui na Terra. O nosso corpo físico não vai durar para sempre. Ele tem uma data de validade. Tanto que a ciência já estudou e prova isso, a medicina prova isso. Quando nós nascemos, o corpo físico ele vem numa crescente, até certo ponto, onde ele atinge o auge da beleza e o auge da virilidade, né? da sua potência, né? Muscular, intelectual. Dali em diante começa a cair de novo. E se eu não tenho consciência disso, eu começo a me revoltar, porque eu quero continuar sendo jovem, eu quero continuar sendo forte, musculoso, inteligente. Mas o meu organismo, esse corpo físico, essa máquina, está se degradando. Para que eu possa retornar novamente ao mundo espiritual e continuar a minha jornada como um espírito imortal que eu sou. Esse é o processo da vida. Por que nós temos que lidar com o desencarne e com a morte todo dia?
E ainda não nos acostumamos com isso. Não que nós vamos desejar a alguém morrer. Não. Não que nós vamos comemorar a morte. Não. Mas a morte é um fato da vida. Da mesma maneira como eu preciso tomar banho, preciso comer, né? Preciso fazer uma série de coisas na vida, ela faz parte, só que ela acontece uma vez para com esse corpo físico. Os povos mais antigos, a Roma antiga, o Egito antigo, a Grécia, eles enxergavam a morte com muito mais naturalidade que nós enxergamos hoje. Por quê? Porque nós somos muito materialistas. Desapego à matéria. Saber dar o valor correto à matéria que a matéria tem. E valorizarmos as coisas do Espírito, que é o conhecimento, e usar o conhecimento como uma maneira de me transformar nesse mundo. Olha a melhor batalha que nós podemos enfrentar. É o que nós estamos enfrentando agora. De mostrarmos para Deus que somos capazes e merecedores, quando nós retornarmos, merecer o céu. Paulo disse que não pode fazer assim, né? Na segunda-feira. Né? Que nós sejamos merecedores do céu, que é uma linguagem figurada. E que nós não sejamos condenados ao fogo do inferno, que é outra linguagem figurada. E quando nós compreendermos isso, nós vamos agir de uma maneira mais natural. Vai desencarnar uma pessoa que eu amo? Sim. Vou chorar por saudade? Sim. Mas não com desespero. Porque essa pessoa, ela só vai ter ali. No outro lado, é um outro plano espiritual. É um outro plano da dimensão. Mas ela só vai ter ali. Depois eu também vou. E nós vamos nos reencontrar. Então essa separação, ela não é para sempre. Mas se eu não buscar o conhecimento e não compreender essas leis divinas, aí sim, eu vou me desesperar, vou achar que Deus é injusto, porque o bandido não morre, só morre gente boa. Vai morrer todo mundo. O corpo físico. Mas a alma e o espírito vai continuar viva numa outra dimensão. 509. Os homens no estado selvagem ou de inferioridade moral têm igualmente seus espíritos protetores? Nesse caso, esses espíritos são de uma ordem tão elevada quanto aqueles dos homens mais avançados? Cada homem tem um espírito que vela por ele, mas as missões são relativas ao seu objetivo. Não dais uma criança que aprende a ler um professor de filosofia. O progresso do espírito familiar segue a do espírito protegido. Tendo vós mesmos um espírito superior que vela por vós, podeis, a vosso turno, virdes a ser o protetor de um espírito que vos é inferior. E os progressos que o ajudardes a fazer contribuirão para o vosso adiantamento. Deus não pede ao espírito além do que comportem sua natureza e o grau que alcançou. O que eu ia adiantar eu ter um espírito protetor, um anjo da guarda, que tivesse vasto conhecimento em química, física, em medicina, que não é minha área? Então, o meu mentor, ele é mais evoluído que eu? Sim. Mas ele está, diríamos, como é que eu posso dizer? Estamos no mesmo caminho, buscando a mesma coisa. Ou, como eu falei de química, física, biologia, ele tem o mesmo conhecimento, ou me passa o conhecimento que eu tenho capacidade de absorver e colocar em prática no dia a dia. Porque não adianta eu ter um espírito na área da medicina que me intui e não coloque em prática. Isso é jogar pérola aos porcos.
Então, cada um tem o seu anjo guardião, o seu mentor, o seu guia, conforme o seu grau de evolução. Então, quanto mais evoluído moralmente você é, maior moralmente vai ser o teu anjo guardião. Pelas nossas necessidades, né? Pelas nossas Se eu necessidades. necessito de muito, não adianta me botar muito. Exatamente. No mesmo grau que eu, né? Que não vai conseguir fazer Não. passar daquele ponto, né? Exatamente. Então, conforme as tarefas que nós vamos ter que enfrentar no dia a dia aqui, os desafios, as missões, o nosso anjo da guarda é proporcional ao que nós temos que realizar aqui na Terra. Né? E sempre no sentido moral e ético. Lógico que um espírito muito elevado moralmente e eticamente, ele também é evoluído intelectualmente. Né? Mas o grau de julgamento, se podemos dizer, de evolução, é sempre avaliado no sentido moral e ético. Né? Então, imagina o espírito protetor de Chico Xavier. Imagina o espírito protetor de Irmã Dulce. Eu não diria nem espírito, eu diria espíritos. Que com eles vem uma falange de espíritos bons auxiliando-os nas suas missões. E outros que passaram na Terra, Gandhi, Maria Teresa de Calcutá. Mas no caso, esses mesmos espíritos não poderiam estar ensinando um ser menos evoluído? Esses espíritos superiores, eles ensinam outros espíritos em grau menos evoluído que o deles. Porque, na realidade, assim, nós temos que compreender uma coisa. O plano espiritual, a vida num todo. Quem sabe mais, sempre auxilia o que sabe menos. Certo. Essa é a lei de Deus. Mas ele poderia estar ensinando alguém que sabe mais, mas também pode ensinar alguém que sabe menos. Entende a minha pergunta? Não entendi. Ela quer dizer assim, esses auxiliares de uma pessoa com uma missão mais específica, digamos, de grandiosidade, de relevância, eles também poderiam auxiliar no tempo outras com missões mais modestas, vamos dizer. É isso que você quer Isso falar? aí. Esses espíritos superiores, você diz? Sim. Não, porque aí eles vão dar essa missão a um espírito que vai estar mais afinizado em um padrão vibratório mais afinizado com aqueles espíritos inferiores. Como nós falamos, como aqui eu acho que foi dito dos selvagens, né? Se eu não me engano. Isso. Né? Mas significa, eu acredito que não possa mudar, né? Porque eu não sei se é, digamos, o mesmo mentor, vamos supor, a Daiane era para ter a vida assim, mas ela foi evoluindo. E eu acredito que conforme a minha sintonia aumenta, a minha frequência vibratória, eu posso estar mudando de mentores. Talvez não do dia a dia, mas eu posso estar conseguindo sintonizar com espíritos um pouco mais evoluídos, né? Conforme a minha missão começa a dar saltos. Sim, nós temos que compreender uma coisa. A nossa evolução não se dá somente pelo intelecto. Eu busco um padrão vibratório melhor, eu oro diariamente, faço práticas energéticas, mas eu preciso colocar em prática e mostrar para a espiritualidade maior que eu estou evoluindo moralmente e que realmente estou crescendo. E nesse processo, o meu anjo da guarda, o meu guardião pode ser substituído? Pode. Até porque nesse processo pode aparecer uma missão ou uma reencarnação para o meu anjo da guarda, que ele vai ter que reencarnar por algum motivo, eu não vou ficar abandonado. A espiritualidade maior vai arranjar um outro mentor que goste de mim, que me ame e queira meu bem para continuar me protegendo e continuar me guiando. Né? Então, assim, essa minha elevação, ela é caracterizada pela melhor das minhas atitudes no dia a dia.
se eu estou perdoando mais, se eu estou sendo fraterno, se eu estou sendo caridoso, né? Não só intelectualmente. Eu leio o Evangelho segundo o Espiritismo todo dia, mas chega lá fora, eu xingo e mando os outros àquele lugar. Né? Então, assim, eu não aprendi nada. Eu continuo do mesmo jeito. Não é porque eu leio o Evangelho todo dia e venho para a casa espírita que significa que eu estou evoluindo. O verdadeiro significado da minha evolução é lá fora, no meu dia a dia com as pessoas. Que hoje, na realidade, alguém buzinou para mim e eu mentalmente mandei ele para aquele lugar. Né? Eu não fiz o gesto, mas mentalmente eu mandei. Entende? Então, assim, isso significa e mostra a nossa inferioridade ainda, a nossa imperfeição. Né? Então, a nossa imperfeição justamente se concretiza no momento desse que você olha para a pessoa e você diz, não, ele não sabe o que está fazendo. Desfoca e continua levando para a vida normal. E não manda mentalmente ele para aquele lugar. Talvez para completar melhor essa compreensão, eu estava pensando aqui, temos que lembrar que o espírito está sempre em evolução. O mentor também. Ele também aprende. Então faz parte dessa evolução mútua, não como duplas inseparáveis. Almas gêmeas que não existem. Mentor e protegido, vamos chamar assim. Né? Não é que são inseparáveis. Né? Eles se auxiliam até um certo momento, onde, por alguma circunstância de vida, ou uma missão, às vezes até reencarnatória para o mentor, ou a necessidade de uma linha de auxílio diferente, porque a vida às vezes joga a gente para circunstâncias diferentes. Deixa eu só fazer uma adenda. Existem mentores que pedem para ser substituídos às vezes, porque não aguentaram e não conseguiram intuir o seu protegido para ir para algum lugar. E eles pedem substituição. Desculpa eu te interromper, Paulo. Não, mas era isso mesmo. Eles olham lá para cima, pai, porque com esse eu desisto. Com esse eu desisto, manda outro. E eu já li a respeito disso. Depende muito da área de atuação, né? Para aquele lugar. Para eles não regredirem, eles pedem para ser substituídos. Exatamente. E isso significa humildade em admitir o seu admitir o seu potencial, né, sua capacidade, e admitem que realmente não são mais capazes de conduzir aquela pessoa e pedem substituição. Eu não aguento, não consigo, por favor, manda outro. Senão eu vou mandar ele para aquele lugar. E ele vai daí, né? Enquanto isso de mudar de mentor, só para complementar também, uma coisa que eu lembrei é o seguinte, tipo, a gente tem o nosso plano reencarnatório, só que ele é muito volátil, de todo mundo é muito volátil, né? A gente caminha muito tortuoso, assim. Então, por exemplo, o mentor ele vem porque ele é um médico, vamos dizer, que acompanha um médico, mas nesse meio tempo, ao invés de se dedicar 100% à medicina, esse médico resolve se dedicar também à música, por exemplo. O mentor dele não vai, a gente tem que tirar isso da cabeça que porque é mentor que sabe tudo. Ele não vai conseguir intuir para a música, ele não vai ajudar no desenvolvimento artístico. Vai vir um outro cara que vai ajudar no desenvolvimento artístico. Na hora de desenvolver a mediunidade, vamos dizer que ele vai desenvolver a mediunidade propriamente dita. O cara que é médico e o artista não vai conseguir ajudar. Tem que ser um professor de médiums que vai auxiliar ele nesse sentido. Então, cada tarefa que a gente tem, quando a gente vai realmente se desenvolver, tem um anjo guardião. Almas afins, né, no mesmo padrão vibratório, né, querendo que nós cresçamos nessas áreas, né, nessas atividades. Exatamente. Obrigado, Renan. 500 e... Deu? Eu queria continuar. Dá vontade de chutar. Renato faz... Quando
É? Acho que eu vou ter que botar uma musiquinha aí. Sim. É rapidinho, não vai demorar. Vai que a energia que ele muda boné, Assim, perfeito. Então, gente, nesse momento vamos relaxando bem o corpo. Voltamos a fechar nossos olhos, direcionando nossa atenção para o aqui, para o agora, para essa próxima etapa que vamos desenvolver nessa noite. Primeiramente agradecendo a todos aqui encarnados presentes que participaram dessa corrente em busca de conhecimento, bem como para os desencarnados, que todas as quartas-feiras aqui, os guardiões de cada um que aqui veio, bem como os auxiliares, os mentores do trabalho do Seama em si. Agradecemos pelas boas energias, pelo equilíbrio que já foi sendo emanado durante os estudos, pelas intuições, por ajudar na absorção e fixação do conhecimento, dos conceitos. Agradecemos pela companhia, pelo zelo, que tanto aqui toda semana como lá fora no dia a dia, sempre com muito amor, muita paciência, acompanham os nossos tropeços, as nossas breves vitórias, sempre nos incentivando ao aprendizado e a expansão da nossa consciência. Assim damos por encerrada a primeira etapa dessa noite com muita gratidão no peito, que assim seja. Vamos nesse momento nos preparando para o nosso trabalho de energias, onde expandimos mais ainda o nosso ser para além do corpo físico, a nossa mente que vira consciência nesse instante. Passamos a visualizar cada músculo do nosso corpo, desde os dedos dos pés até o topo da nossa cabeça se relaxando, toda a tensão se esvaindo como se fosse literalmente uma fumaça, levando consigo todo o negativismo, todas as energias densas que nós mesmos produzimos pelos nossos sentimentos e pensamentos desequilibrados no dia a dia, bem como da própria psicosfera, das pessoas à nossa volta, bem como das presenças espirituais que, ao invés de nos incentivarem, querem ver a nossa derrota. Mas desde já aproveitamos para, do fundo do peito, emanar um sentimento de acolhimento, de perdão, já que não somos vítimas, ninguém passa a nos odiar por motivo bobo, então pedimos perdão e convidamos a caminhar do nosso lado. Para expandir e limpar o nosso campo energético, vamos começar visualizando duas esferas de luz nos nossos pés. Uma esfera amarela clarinha, como se fosse dois sóis,
que vai irradiando calor, pulsando luz, criando sensibilidade energética, deixando somente a manifestação da saúde por onde for passando, subindo do calcanhar em direção aos joelhos, passando pelas panturrilhas, dos joelhos vai em direção à cintura, passando pelas coxas, ao chegar na cintura, elas se fundem numa só esfera, maior agora e mais potente. Subindo e irradiando luz em toda a região do abdômen. Subindo agora para a região do peito e das costas. Chegando aos ombros, vai em direção às mãos, passando pelos braços. E lentamente vai fazendo o caminho de volta, até chegar no pescoço, onde sobe por todo o rosto, chegando até o topo da cabeça, e indo além, em direção ao teto da casa e até onde a visualização de vocês conseguir levar. Criamos a nossa bolha de proteção para o trabalho de cura ao lado da espiritualidade, onde visualizamos literalmente uma esfera ao nosso redor, da cor que a intuição de vocês clamar, dando o seguinte comando: eu só permito entrar as energias que me forem salutares e benéficas. Toda e qualquer intenção que vá contra isso, encontra aqui uma barreira, mas que sinta-se acolhido aqui nessa casa. Agora convido os obreiros, bem como os espíritos que nos auxiliam nos trabalhos de cura, para o nosso passe coletivo, para enviar energias de saúde, bem-estar, desenvolvimento intelectual, cura emocional, manifestação física, força de decisão e atitude, tanto para quem está aqui presente, quanto para quem nos acompanha em casa, bem como para os nomes que estão no caderno de radiação, os reencarnados e desencarnados, que todos possam estar se unindo agora numa corrente de cura com todos esses propósitos citados. Então, por alguns instantes, vamos direcionar todo o nosso foco, nossa sensitividade para os corpos sutis. Os auxiliares, um a um, vão chegando ao nosso lado, tocando a nossa mão, ou o topo da nossa cabeça, o nosso ombro, indicando a presença deles, bem como as boas intenções. Sentimos a energia que flui da cabeça aos pés, dos pés à cabeça.
se mostrando disposto para superar. Acolhemos essa energia, carregamos ela conosco, agradecemos a espiritualidade. Nesse momento podemos ir nos concentrando para a última etapa dos trabalhos dessa noite, que é a da irradiação. Convidamos a todos que nos ouvem nesse momento, independentemente de dimensão, de distância, de local, a formar mais uma vez uma grande corrente já tivemos um instante pessoal, de cura própria, contato com a espiritualidade. E agora vamos pegar justamente o que a gente vem estudando há algumas semanas já, colocar em prática. Essa corrente vai vibrar pelo mundo. Estamos bem agora, equilibrados. E ao compartilhar, a gente não vai sair perdendo, muito pelo contrário. Então passamos a visualizar cada um de nós como elo de uma corrente que vai se conectando com todos à volta, aos lados, atrás, à frente, bem como acima, com a espiritualidade que nos ampara. Estendemos suavemente as nossas mãos sobre as coxas, ou podemos abri-las em direção à frente, que a espiritualidade vai estar recolhendo essas energias que vamos emanar agora, para direcionar onde eles acharem que existe maior necessidade, maior urgência. Nada se perde. Confiamos a eles esse trabalho. Então, nessa corrente, nós vamos começar visualizando a cor rosa, sentimento de amor e compaixão que vai ser guia na nossa noite, nesse trabalho. Bem como as cores azul clarinho, buscando uma maior expressividade, honestidade de espírito. A cor amarela, manifestando o controle dos sentimentos inferiores. O poder controlado, que fortalece, não que cria barreiras. A cor laranja de união e o violeta de transcendência, pelo momento que o planeta pede. Toda a corrente nesse momento vai criar suas asas imaginárias e vamos pairar agora sobre a cidade de Timbó. Onde muito provavelmente está a maioria dos nossos entes queridos, familiares, colegas, amigos. Começando por aqui, de cima para baixo, ao lado de toda a espiritualidade,
Vamos emanar nossas energias, nossas bênçãos, que podem ser em forma de gotas de chuva, de energia, formas de pétalas, de nuvens de energia que vão percorrendo, adentrando as casas, sutilizando o campo energético de todas as pessoas que encontrarem. Convidando toda a desordem, toda a violência para se afastar e dar lugar à serenidade, podemos visualizar sorrisos no rosto das pessoas, otimismo, como foi tão comentado esta noite. E o sentimento de coragem para encarar as dificuldades como uma oportunidade evolutiva. Agora vamos expandir essa corrente por todo o continente e por fim por todo o planeta. Cercando ele como se fosse um anel que essa corrente forma. E dele, deste anel, livremente cada um vai utilizar a sua intuição nesse momento e emanar os sentimentos e pensamentos, sempre com boas intenções, para todos os povos, raças, classes, espécies. Deixem a intuição rolar, soltem-se. Confiem. E por fim, envolvendo o planeta por uma chama de energia, fogo que purifica todas as mazelas, todas as energias densas, todos os sentimentos inferiores, lavando com a água que nutre, que torna o solo fértil para o crescimento dos reais valores, o sopro do vento que renova, que arranca as raízes que já não cabem mais. E a terra que acolhe a nossa jornada evolutiva e nos abraça em muito, muito carinho. Retribuímos nesse momento.
movimentando os músculos. E num sinal de agradecimento por toda a vivência que tivemos essa noite, damos por encerrado esta última etapa também dos trabalhos. Gratidão, que assim seja.